você vai viver no sobrenatural de Deus. O homem pode ter é o perdão dos seus pecados. Dá vontade de fazer vigília. Amados, a paz do Senhor Jesus, eu espero que estejam todos bem. Nós estamos reunidos uma vez mais para falarmos da palavra de Deus. E hoje refletiremos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 6, nos versículos 10 e 12, onde o texto narra o seguinte: Então Jesus disse: fazer com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em número de quase 5.000. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Falaremos neste vídeo sobre organização e boa gestão. Esse texto vem narrar a primeira multiplicação de pães, onde Jesus, juntamente com seus discípulos, havia se deslocado a um local deserto, e uma multidão atraída pelos milagres que Jesus realizava, os segue, os direciona, e o Senhor, movido de íntima compaixão, cura-os. Contudo, os discípulos estão percebendo que não há comida suficiente para sustentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, e chegam até Jesus pedindo a ele que pudesse despedir a multidão, para que fosse às aldeias vizinhas e comprasse alimento para se saciar. Jesus ordena aos discípulos que deem àquela multidão de comer, e os discípulos vão responder a Jesus aquilo que um homem tinha ofertado para eles, que eram 5 pães e 2 peixinhos. E diante disso, o Senhor dá uma ordem aos discípulos que assentassem a multidão, organizassem a multidão. E eles vão fazer isso de 100 em 100, de 50 em 50. E podemos perceber já um aspecto nesse texto. É que antes do milagre acontecer, a organização é precedida. Não dava para fazer milagres com aquela multidão toda em pé, numa necessidade comum de todos, que naquele momento seria a fome, e o Senhor operar o milagre. Alguns teriam que comer, outros não, e visando atender a necessidade de todos que ali estavam, o Senhor manda aos seus discípulos que organizassem todos que estavam ali, de 100 em 100, de 50 em 50, e entendamos, irmãos, a ordem do nosso Deus. 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, estamos falando de mais de 10.000 pessoas ali, todo mundo com fome. Com certeza, todo mundo queria pegar o seu primeiro, se saciar primeiro. Seria uma bagunça total, seria uma desordem total. E para que o milagre acontecesse, era necessário que aquilo que os discípulos poderiam fazer, o quê? Organizar a multidão, fosse executado. A organização, como eu disse, sempre vai preceder o milagre. Não existe milagre sem organização. Não existe transformação sem organização. Aquilo que eu posso organizar, eu devo organizar. E Deus fará o impossível acontecer. E o nosso Criador, ele é o exemplo da organização. Olha o exemplo da criação em cada dia. A organização, a separação. Podemos observar também, quando o Senhor chama Noé para aquele propósito de construir a arca, é o próprio Deus que organiza e dá o projeto a Noé, dizendo a espessura, a altura, a largura, os compartimentos, os animais que viriam, a quantidade que viria. O que é isso? Organização. O Senhor leva Ezequiel em visão, no seu capítulo 37, a uma vara que está cheia de ossos. E cada osso vai voltar para o seu osso. Antes que o Espírito de vida venha, há uma organização. E você quer entender algo de Deus para a tua vida? Não existe mudança. Não existe transformação. Não existe manifestação do sobrenatural de Deus sem você se organizar primeiro. Aquela casa, você precisa colocar a tua casa em ordem. Você precisa colocar as tuas finanças em ordem. Você precisa colocar o teu casamento em ordem. Você precisa colocar os teus filhos em ordem. Você precisa colocar os teus pensamentos em ordem. O milagre quem vai fazer é Deus. Mas a organização parte de você. E o Senhor está nos convidando a organizar. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 33. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. O teu Deus não é Deus de bagunça. É um Deus organizado. E os discípulos teve que organizar aquela multidão para saciar.
Senão alguns comeriam e outros não. Uns se saciariam e outros não. Seria milagre para alguns, mas para outros não. Não seria uma multiplicação para todos. E o desejo do Senhor naquele momento era atender a todos. E o segundo ponto que nós podemos extrair é a boa gestão. Nosso mestre é um exemplo de realmente não desperdiçar. Um exemplo de controle. Um exemplo de fazer uso daquilo que é necessário. Ele disse recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Diante de muitos aqui, se todos comeram e se saciaram, está todo mundo farto e sobrou, deixa aí, deixa jogar fora. Não tem tanta utilidade mais, já está todo mundo saciado. Só que o meu Deus e o teu Deus, ele é contra o desperdício. E ele manda guardar aquilo, ele manda gerir o que sobrou. E nós podemos extrair algumas lições disso aqui também. Precisamos fazer boa gestão daquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Precisamos ser bons administradores. E o Senhor nos chama para a administração. E uma boa administração daquilo que Ele colocou como recurso para as nossas vidas. E eu utilizo como exemplo aquela mulher de 2 Reis 4, no seu versículo 7, onde o profeta disse para ela tinha uma dívida, ela precisava quitar, os seus filhos iriam ser levados. Mas depois do milagre, depois da organização, depois de pegar os vasos emprestados, depois de derramar sobre cada vaso o azeite, depois de trabalhar de maneira sincronizada, e ela expõe o êxito do processo ao profeta. Ele diz, vende este óleo puro, paga as tuas dívidas e viverás em paz, tu e os teus filhos, do que restar da venda. A sobra, depois da dívida, deveria ser administrada para suprir as necessidades. E o nosso Deus está nos ensinando isso. Você precisa se organizar para Deus fazer o milagre. E depois que Deus fizer o milagre, você precisa fazer uma boa gestão daquilo que o Senhor te der. Então que você possa guardar essa palavra no teu coração. O nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. E aquilo que Deus está colocando sobre as tuas mãos e sobre a tua vida, em todas as áreas e em todos os aspectos, é para que você se organize e para que você possa ter uma boa gestão e viver em paz. Que Deus te abençoe e te guarde. E que esta palavra surja como efeito para a tua vida em nome de Jesus. E aí, galerinha, espero que o Senhor esteja falado no teu coração. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha e ativa o sininho. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus.